Agora eu vou mostrar uma outra função da máquina, que é de fazer um arremate aqui na lateral. Sempre que a gente corta tecido, fica essa sujeirinha assim de tecido. O certo e profissional é passar na máquina overlock. Mais além eu vou falar sobre a máquina, só que não precisa se apavorar, porque tu não precisa comprar a overlock só para isso. A gente tem uma função aqui na máquina doméstica que ela improvisa numa boa, que é o zigue-zague. A gente vai colocar aqui no máximo. Ó, vou colocar aqui pra gente fazer um zigue-zague bem no meio para tu entender como é que acontece. Ele fica com esse desenho aqui. Aí o segredo vai estar no seguinte: a gente tem que fazer esse zigue-zague de maneira que ele abrace essa lateral do tecido. E aí todos esses fiapinhos, ó, eles vão ficar isolados, vão ficar bem juntinhos. É assim que acontece na lateral das nossas roupas. Se tu tiver aí com uma camiseta ou um moletom, dá uma olhadinha na parte de dentro, que ali foi passada uma máquina overlock. E aí por isso que não desfia. Então, de que maneira que acontece? Olha só. Nós vamos começar posicionando aqui mais ou menos na metade do meu calcador. Eu coloco o tecido e eu vejo como é que a agulha vai fazer. Ó. Ela precisa obrigatoriamente picar uma vez fora do tecido e uma vez dentro. Uma vez fora e uma vez dentro. Eu tô pedalando aqui com a mão, ó, só para ver se eu posicionei certinho. Agora eu vou pisar aqui no pedal porque já tá certinho a distância que eu preciso. Olha lá como é que ficou. Bem abraçadinho, isolou os fios, agora não sai mais nada. Então, tranquilamente a gente consegue fazer uma confecção bem bonita de qualquer peça e isolar aquela sujeirinha que fica natural do tecido. Agora eu vou mostrar possíveis erros que podem vir a acontecer quando a gente usa o zigue-zague aqui no cantinho para vedar esses pelinhos do tecido. Erro número 1. Quando a gente vai começar, precisa fazer o retrocesso. Lembra desse botão aqui? Precisa fazer, tá? E aí é normal que dê um bololozinho de linha. Quer ver? Chega aqui perto que eu vou explicar. Ó, assim que eu começar e fizer o retrocesso, pode ser que o próprio tecido entre naquele buraquinho da chapa de metal. Às vezes não acontece, mas como é que eu faço para evitar? Essas duas linhas aqui eu consigo usar para dar uma puxadinha. Ó, vou tentar fazer o retrocesso aqui. Aí eu venho e dou uma ajudinha, dou uma puxadinha para que ele não embole. Até que eu veja que está correndo naturalmente. Outro erro comum é quando a gente perde a direção e sai, costura no nada. Olha só como fica. Ó, eu saí, não tô pegando tecido nenhum. Quando eu me lembro de voltar, o que vai acontecer? Ó, essa parte aqui, ó, ficou solta. Aqui não teve a função do zigue-zague. Não precisa desmanchar, eu posso simplesmente vir aqui e fazer de novo. Volto ali onde está precisando e refaço. Ó, agora deu certo. O segundo erro que pode acontecer é quando a gente vem muito para dentro do tecido. E aí a agulha não vai ter aquela função, ela não picou do lado de fora, ó. Lado de fora e lado de dentro. Quer ver? Ó, eu vou entrar demais da maneira errada, quer ver? Olha lá o que aconteceu, ó. Não vedou os fios, a trama do tecido. Nesse caso, sim, eu preciso desmanchar e refazer. Aí é normal ter aquela dúvida: Elisa, mas e qual é a regulagem do ponto? O comprimento, né? Vocês estavam sempre costurando ali no 3, 3,5. Quando vai fazer o zigue-zague, eu aconselho colocar no 2, porque é bom que seja um ponto mais fechado. Quer ver? Eu vou mostrar a diferença. Vamos colocar lá no ponto meio e olha o jeito que vai sair o zigue-zague. Ele fica bem fechadinho.
Agora eu vou colocar no ponto 3, que é um meio termo. O tecido até corre mais rápido. E agora no 5, que eu chamo que é o passão de elefante, ele vai correr bastante. Olha só. Então, olha aqui a diferença. Aqui a gente fez no ponto meio, aqui foi o ponto 3, e aqui, ó, fica um pontão bem espaçado, que é o ponto 5. Então, o ideal é entre 2 e 3. Esse aqui é bom. Conforme, se o tecido for muito desfiado, assim, tipo cetim, que sabe que sai muito fiapinho, daí é legal fechar mais o ponto. Outra coisa que pode vir a acontecer quando a gente faz zigue-zague é que a bordinha do tecido pode entrar ali, ó, nessa fenda do calcador. E acaba que ela vai fazer uma dobra e fica bem bonito. Sem querer, ela fica bem profissional, bem legal. Então, dá para aproveitar essa técnica. Às vezes eu até faço ela propositalmente. Eu tento encaixar ali, ó. Com cuidado eu baixo o meu calcador. Já coloquei a posição o comprimento do ponto no número 2. E aí, olha só, ela vai picar uma vez fora, uma vez dentro, e ela vai meio que abraçar bem, com mais segurança. Olha lá, ó. Ela tá fazendo uma micro dobra. Olha lá que bonitinho que fica. Agora eu vou te ensinar como é que usa esse instrumento chamado alfinete. O alfinete ideal é a cabeça de vidro, porque se tu comprar o de plástico, pode ser que no que a gente usar ferro de passar, que é o nosso melhor amigo também, ele derreta a cabeça e aí pode causar um desastre no teu paninho. Então, o que eu aconselho sempre é a cabeça de vidro. Agora, tem gente que acha que alfinetar é simplesmente fazer assim. Só que isso aqui não tá com segurança nenhuma, porque se eu puxar, ó, ele cai. Então, eu vou mostrar como é que é o certo. Depois que os teus paninhos estão preparados, overlocados ou com zigue-zague, junta ali ponta com ponta. Ele faz o alfinete entrar, penetrando nas duas camadas de tecido, e ele precisa voltar. Então, ele vai ficar assim. Aí eu vou colocar alfinete ao longo da extensão que eu vou costurar agora, porque eu quero unir esses dois paninhos. Ó. Assim. Do outro lado ficou assim. Não aparece a cabeça nem a ponta do alfinete, aparece só o corpo dele. Ó, depois que os meus paninhos já estão preparados com overlock ou zigue-zague, eu vou unir as duas pontinhas. Cuida, tá? Tem que ser bem certinho, não pode deixar assim nem assim. Uno as pontas, coloco o alfinete fincando nas duas camadas de tecido e faço ele voltar. Então, ó, vou colocar ao longo de toda essa extensão aqui. Finco e volto. Finco e volto. Desse lado fica assim. E do outro lado não aparece a ponta nem a cabeça do alfinete, só o corpo. Aí tem um segredo para facilitar a nossa vida de costura. Quando eu coloco o alfinete, eu tenho que pensar que a cabecinha dele tem que ficar virada para mim. Por quê? No que ele está vindo aqui na máquina, é muito mais fácil eu simplesmente puxar ele assim, do que eu ter que fazer uma puxada assim. Entende? Ó, assim fica muito mais difícil. Às vezes, sem querer, o calcador da máquina já está ali e fica muito ruim o acesso. Então, se o alfinete está já com a cabeça virada para você, é só puxar ele assim, ó.
que facilita. Aí tu até pode dizer, ah, Elisa, mas eu alfinetei do jeito que a cabeça tá para lá, mas é só eu virar o tecido. Ok, até pode fazer isso, só que por convenção a gente estipula que os paninhos têm que sempre cair para a esquerda, para o teu braço esquerdo, porque esse buraco aqui da máquina, essa parte aqui, ó, ela é restrita. Se a gente está fazendo só paninho, pequenininho, tranquilo, ela tem espaço para cá. Agora, pensa se tu for fazer um edredom e aqui não vai passar, ou um casaco de lã, não vai passar. Então a gente sempre tem que fazer com que o pano caia para a nossa esquerda. E aí, se eu virar, ó, o alfinete já tá com a cabeça pro lado onde não deveria. Mas calma, se de repente tu esqueceu do sentido do alfinete ou não pensou nisso na hora e foi, sei lá, uma barra inteira de lençol, chegou aqui na máquina, largou o tecido do lado esquerdo e os alfinetes estão todos virados. Não tem problema, não precisa desmanchar e alfinetar tudo de novo. Só tenha em mente que tu vai ter um pouquinho mais de trabalho e tem que parar a costura um pouco antes para fazer o movimento de tirar assim, de maneira que, né, não vai ser tão fácil. Mas segue o baile, não tem problema. Também tem outra maneira de alfinetar, que é assim, ó, na perpendicular. E aí, eu não preciso ficar tirando o alfinete, quer ver, ó? A agulha, ela vai vir aqui e ela automaticamente pula. Nunca me aconteceu de quebrar a agulha, tá? Então, eu vou te ensinar e tu vê o que acha melhor, qual maneira tu te adapta mais. Olha lá como é que ficou, ó. Ela deu um pulinho, passou numa boa e agora eu posso só tirar e tá pronto.